Olá, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento iniciamos o livro de Provérbios. E dentro desse desafio do Bíblia Todo Dia, eu quero fazer um outro desafio para você. Curte o vídeo, compartilha com pessoas que talvez não queiram ler a Bíblia inteira, mas certamente vão ser muito enriquecidos com a leitura do livro mais lido de todo o Antigo Testamento e um dos mais lidos de toda a Bíblia. Hoje falaremos um pouco sobre os capítulos 1 a 3, mas antes disso eu quero dar uma breve introdução. Na verdade, o livro de Provérbios é uma coleção de coleções. A primeira delas, que é chamada Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, está contida nos capítulos 1 a 24 de Provérbios. A outra coleção, chamada Outros Provérbios de Salomão, que foram compilados pelos servos de Ezequias, está nos capítulos 25 a 29. O capítulo 30 de Provérbios contém os ditados de Agur e o capítulo 31, os ditados do rei Lemuel. O propósito do livro é mostrar como a sabedoria divina tem uma aplicação na nossa vida cotidiana, tem uma aplicação no nosso dia a dia. E é por isso que ainda hoje muitas pessoas, até mesmo pessoas não cristãs, aplicam os conselhos desse livro no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. Ao ler o livro de Provérbios, você vai ter a sensação, imagino que já está tendo, de estar ouvindo um sábio ancião, como alguém que está ensinando sabedoria a um jovem aprendiz que está sentado próximo dele, algo que era comum nos tempos antigos. Por isso, muitas vezes, o leitor de Provérbios vai ser chamado de meu filho ou filho meu. Em Provérbios 1:4, nós vemos o alvo do livro. Ele fala que esses provérbios ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Nós vamos nos sentir como jovens aprendizes, sentados aos pés de um grande sábio que vai nos dar experiências, que vai nos dar conselhos, que vão servir para toda a vida. Isso foi algo que Salomão aprendeu com Davi, um homem que priorizava a presença de Deus. Ele aprendeu um princípio importante que vamos ver bem no comecinho de Provérbios, lendo o capítulo 1 e versículo 7, quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio, é o começo, é o fundamento de toda sabedoria. Em outras palavras, o conhecimento desse livro de Provérbios jamais seria compreendido apenas na dimensão intelectual, apenas na dimensão acadêmica. Esse conhecimento deve ser fruto de um relacionamento com o Senhor. Esse conhecimento deve ser fruto de uma consideração à vontade de Deus para as nossas vidas. Como eu já disse antes, a Bíblia é o único livro que nós sempre lemos na companhia do autor. Nós sempre lemos desfrutando de um relacionamento com aquele que o inspirou a pessoas escreverem o livro. Em Provérbios 1, dos versículos 8 a 19, esse jovem aprendiz, esse jovem leitor, ouve os conselhos do sábio que o orienta a fugir de uma vida de crime, de uma vida da ilegalidade, uma das principais armadilhas para a juventude. Em seguida, a própria sabedoria, poeticamente, que sabemos que aqui no livro representa o próprio Deus, começa a clamar em alta voz nas ruas. Quero que esse clamor possa ser um clamor para você mesmo, um convite para você mesmo. No capítulo 1 e versículo 22, a sabedoria clama: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Ou vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem
se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Nosso Deus continua hoje convidando você. O convite dele é muito claro. Que tal, como a Bíblia diz, guardar no seu coração os mandamentos dele? Que tal inclinar o seu coração para o discernimento, para o entendimento? Não existe aplicação mais prática no livro de Provérbios do que o que se registra no capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Porque, como diz Provérbios 3, versículo 35, a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Aceite esse convite, abrace a sabedoria e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deixe aqui os teus comentários, as tuas dúvidas e até o próximo vídeo, onde falaremos dos capítulos 4 a 7 do livro de Provérbios.